Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, então, para o nosso estudo do Gênesis bíblico e da Gênese de Allan Kardec. Para dar início ao nosso estudo dessa tarde, vou pedir para a nossa irmã Marilene fazer a prece inicial por todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, assim na terra e em todos os planos. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque somente a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós pedimos permissão ao nosso Pai Criador para iniciarmos esse estudo, sendo orientado pelo nosso amigo Tiago, e contamos com a contribuição dos mensageiros de luz que venham nos acompanhar com a sua permissão. E assim seja. Que assim seja. Participação especial do Hulk aqui. Deixa eu ver se ele quieta, porque senão vai atrapalhar a gravação. Pessoal, a Gênese, então, hoje nós vamos falar do item 53. Estamos, né, no capítulo 1, falando do caráter da revelação espírita. E agora, né, nesses últimos itens aí que a gente vem falando e continua nesse de hoje, nós estamos falando da maneira mais prática, né, da maneira mais efetiva, assim, de como que a doutrina espírita chegou para nós. Então, a metodologia mesmo, como que se deu, como que foram compiladas as informações, né? Nas últimas 2 semanas aí nós vimos, né, falando que essas informações elas vieram de vários lados, né, de vários países, porque se tratava, né, de uma quantidade maior de influenciadores, né, vamos dizer assim, trazendo para a nossa linguagem atual, mas esses influenciadores aí sendo, né, os espíritos. Então, a equipe, né, de espíritos que foi responsável por trazer os ensinamentos da doutrina espírita, ela trouxe esses ensinamentos em vários locais e Kardec teve toda uma metodologia, né, que nós já estudamos, né, para conseguir pegar essas informações e organizar essas informações. E agora, o item 53, vimos a importância, né, de que essas informações elas tinham que vir desta forma em vários locais, né, para dar credibilidade. E aí Kardec foi o responsável por verificar também essa credibilidade. Mas, além disso, precisava também que essas informações fossem organizadas. Então, o objetivo das informações da doutrina espírita, né, no início da codificação, se dá em vários locais, foi para dar credibilidade, para dar confiança. Então, quando Kardec, né, tinha a mesma resposta, ou uma resposta equivalente, entre médiums diferentes que não se conheciam, de localidades diferentes, né? Ele consegue provar, então, que esses ensinamentos vinham de outros seres, né, inteligentes, que não os próprios médiums. Então, essa informação vinda em vários locais, primeiro, dá credibilidade. E o outro passo essas informações elas não podiam ficar separadas, né? Porque cada centro, cada local que recebesse essas informações, tendo uma interpretação
única e não uma interpretação em grupo, uma conversa, né, entre ideias, tenderia a ter mais desunião do que união. E provavelmente não teríamos doutrina espírita. Por quê? Cada um ia entender aquelas coisas do seu jeito e teríamos mais confusões, né, devido ao nosso orgulho de mostrar que nós estamos certos. Então, cada grupo ia puxar para si ali a razão, né, e o contrário não aconteceria, que era exatamente o quê? Ter a união dessas ideias e chegar num senso comum. Então, Kardec foi esse responsável por dar credibilidade, né, ter, não ele dar credibilidade, mas desenvolver essa metodologia que deu credibilidade às informações e que organizou essas informações. A gente vê reflexo disso até hoje, né? Nos centros espíritos que são sério, talvez não é a palavra, mas que assim, que buscam, né, seguir os ensinamentos mesmo da codificação, a base, né, de Allan Kardec, nesses centros, quando a gente vai, né, em centros diferentes, a gente percebe que a informação é a mesma, a uniformidade da informação, é o que eu quis dizer. Em outras religiões, muitas vezes nós temos vertentes religiosas dentro de uma mesma religião que buscam ali se tornarem como certas, né? Cada uma ali tentando ser dona da verdade, e aí separam-se os grupos, né? É interessante, né, gente, que o debate, a troca de ideias, ela sempre acontece conosco, seres humanos. Conheci, né, em algumas casas aqui em Sete Lagoas, pessoas que já têm mais tempo de doutrina espírita e que já frequentaram as casas mais tradicionais, e eu gosto de saber, assim, como que surgiu, né, a casa. Então, por exemplo, eu vou numa casa espírita fazer palestra ou estudo, alguma coisa assim, aí eu pergunto, e aqui, como que surgiu? Geralmente surge, né, de um grupo que pertencia a uma casa mais tradicional, que em determinado momento teve alguma ideia, algum tipo de interpretação ali que não foi bem aceita pela direção daquela casa mais tradicional, né? E aí essas pessoas saem e fundam outros centros espíritas, né? Não vou dizer a maioria das vezes, mas a maioria dos relatos que eu escutei foi assim: ah, a gente estava com uma ideia, queria fazer uma inovação, alguma coisa assim, o pessoal não aceitou, a gente saiu e construiu a casa nossa aqui. Só que essa base, né, que Allan Kardec estabeleceu de organizar as ideias, ela ficou tão fortalecida que mesmo quando tem essas divisões positivas, né, porque acaba que vão gerando mais centros espíritas e isso é muito bom, desde que aconteça, né, com respeito, com de uma forma amigável, né? Isso é bom porque vai propagando, né, e vai chegando o espiritismo naqueles locais mais necessitados. Inclusive na nossa cidade aqui, né, os bairros assim mais pobres, né, mais necessitados, sempre tem ali uma casa espírita próxima, e isso é muito bom, né, pelo fato da questão da assistência social também. Mas por que que eu estou dizendo isso? Dentro da doutrina espírita, mesmo quando tem essas separações, as casas que são fundadas, elas mantêm essa base que Allan Kardec estabeleceu, porque as ideias foram muito bem organizadas, tá? Então, hoje no item 53, o que a gente vai ver é como que essas informações chegaram, né? E qual que foi o tratamento com essas informações. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias. De que coisas, né, que Allan Kardec está falando? Exatamente disso que a gente comentou aqui, né, de todos esses acontecimentos, né, iniciais ali da doutrina espírita. Originou-se dupla corrente de ideias. Umas dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro para a circunferência.
Então, o que que ele quer dizer aqui para nós, gente? Ideias, né, que ao mesmo tempo vinham de um ponto e eram expandidas, e depois ideias. Não, primeiro, né, tem um sentido aqui, que é melhor a gente seguir ele, ó. Ideias vindo das extremidades para o centro. O que que é isso, então? É, uma circunferência, né, ela é uma figura geométrica. Então vamos imaginar lá Lagoa Paulino, por exemplo. Vamos imaginar a Lagoa Paulino, né, que é mais ou menos, não é uma circunferência, mas enfim. Imaginemos o centro da lagoa, né, como sendo, tendo ali um centro espírita, e na orla da lagoa, né, ou seja, na circunferência em volta ali, tinham outros centros espíritas. Isso é só para caber na nossa imaginação, mas nós estamos falando da Europa, né, de outros países. Então, um centro, né, lá em Paris, que era esse no meio da circunferência, e vários em volta. Então, as ideias, elas tinham dois sentidos. Umas caminhando-se das extremidades, ou seja, do entorno para o centro. O que que é isso? É um movimento, então, exatamente que a gente comentou, de Allan Kardec e sua equipe, né? Pegar essas ideias de vários centros e trazer para um meio. E depois o caminho inverso, encaminhando-se do centro para a circunferência. Esse encaminhar do centro para a circunferência é depois das ideias organizadas. Então, essa explicação aqui, ela ficou bem legal porque dá para a gente ter uma ideia. Então, o que que é isso? Vamos voltar lá na Lagoa Paulino. No centro, no centro da lagoa, no meio da lagoa, um centro espírita de referência, vamos dizer assim, que começou esse trabalho, né, como Allan Kardec começou. Na orla, vários outros que recebiam várias comunicações, muitas vezes ali médiums, né, diferentes, a maioria das vezes médiums diferentes, mas vindo as mesmas ideias, porque era a mesma equipe espiritual. Se a gente for imaginar na nossa cidade, pessoal, é, cada casa ali, né, costuma falar que tem o seu mentor em particular e tal, mas, na verdade, existe uma comunhão de ideias, né? Então, são equipes. Em todas as casas espíritas aqui, se a gente for ver, né, eu não posso falar porque eu não tenho, né, a capacidade da vidência, mas o que a gente percebe, né, que são é, equipes espirituais grandes que vão atuando em diversas casas, né, e conversando ali entre si. No plano espiritual é assim. Então, não é lá no Silva Jardim, não é só o Silva Jardim, não sei nem se ele é o mentor da casa lá, mas não é só ele que vai trazer essas ideias. Ele vai trazer se comunicar, né? Ele e os espíritos que ali se comunicarem vão trazer uma ideia que já foi organizada por uma equipe espiritual maior, né? Para ter propósito. Quando nós falamos, então, quando a gente amplia isso para as religiões, lá no livro Missionários A Caminho da Luz, traz para nós o seguinte, ó. Jesus, ele é o governador do nosso planeta. E as religiões, os líderes religiosos, todos são trabalhadores do Cristo, mesmo nas religiões não cristãs. Emmanuel usa exemplos lá, né, de Krishna, outras, Maomé, Moisés, né, essas figuras que são personificadas, né, que a gente viu em alguns estudos anteriores aqui. Mesmo essas religiões que têm líderes personificados, todos são trabalhadores de Jesus. O que que eu quero dizer? Se tem essa organização, esse trabalho conjunto, né, para o bem da humanidade entre religiões, imaginemos nas casas espíritas. Então, temos aí essas. Boa tarde, Dani. Ela falou que a ciência é como ia abrir o alto. Oi, dona Silvia.
Dani entrou e agora. Ela falou que ia entrar, mas não podia. Logo, quando vai pensar, não dá. Não. Ah, tá bom, tranquilo. Ô, gente, se eu parar de falar e desligar aqui é porque se o cachorro latir aqui, eu desligo o microfone pra mandar ele calar, pra não atrapalhar muito a gravação. Então, pessoal, o objetivo principal é esse, né? De mostrar aqui para nós que essas ideias, elas surgiram em diversos pontos, vieram para um centro, e aí literalmente centro, né? Tanto o centro da circunferência e o centro espírita. Essas ideias foram organizadas por Allan Kardec e sua equipe, e depois disso elas foram novamente direcionadas, né? E por isso, a doutrina espírita é uma religião tão concreta, assim, em termos das ideias se manterem, né? Mesmo entre, entre outras, né? Entre outras casas. O legal da Gênese, do estudo aqui, né? Nessa primeira parte, é que a gente vai descobrindo essa metodologia, como que funcionou, e a gente percebe que até hoje dá resultado, né? Não sei se vocês percebem isso, mas pela minha experiência, assim, que não é tão grande, né, na doutrina espírita, mas pelo menos desse tempo que eu estou, eu vejo isso. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei na doutrina espírita. Eu ia em diversos centros diferentes para conhecer, para ver reuniões públicas, né, ou participar de estudos, e as ideias são muito comuns. Os, os, os ensinamentos, né, vêm de uma base muito bem estabelecida, que é essa que nós estamos conversando aqui. A consequência disso, gente. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, né, aquelas ideias que não estavam de acordo ali com o que foi estabelecido, devido ao isolamento em que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais, falando a mesma linguagem espiritual. Eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo, né? Então, reforça a nossa fala anterior, que aqui eu trouxe, né, para a nossa realidade próxima, na nossa cidade, principalmente, mas aqui, né, Allan Kardec trazendo para nós que a consequência dessa organização de ideias é que no mundo inteiro, né, os centros espíritas seguem a mesma linguagem, falam, né, a mesma língua, porque todos vêm desse mesmo ensinamento inicial aqui. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los a leis gerais de harmonia, perceber num piscar de olhos toda a obra e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Tem uma nota aqui, gente. Eu vou ler ela um pouquinho grande, quando acabar a gente termina. Termina os comentários, né? Nota de Allan Kardec. Significativo testemunho, tão notável quão tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países. Espera aí que eu perdi aqui. São os pedidos de prece que nos chegam nos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara?
não é a prova de que por toda parte o espiritismo lança raízes fortes? Um testemunho aqui então de Allan Kardec, né, gente, que durante então a codificação, os trabalhos iniciais, né, na verdade aqui a codificação já estava bem estabelecido, né? Porque eles já falavam dessa comunhão de ideias. Chegando lá em Paris, pedidos de preces, né, do Peru, da Ásia, né, de diversos locais, e comprovando para nós aquilo que a gente já discutiu algumas vezes, né, e que o Espiritismo nos ensina, que o futuro não é que todas as religiões sejam espíritas, mas que todos sejamos espiritualistas, né? Então, já tem um planejamento inicial para que isso aconteça. Digno de nota é que de todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de cindir, proclamando princípios divergentes, né, ou seja, aqueles que têm ideias contrárias, e de tantos outros que, apoiando-se em razões de amor próprio ou de outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum e por considerarem-se fortes o bastante para caminhar sozinhos, julgando-se possuidores de luz suficientes para prescindirem de conselhos, nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram e ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser dado que para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, esses grupos discordantes rejeitavam princípios da doutrina, precisamente os mais atraentes há nela. O que de mais consolador, de encorajador e de mais racional ela contém. Se tivessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que constituíam, não viram nos seus novos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra contrária. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina espírita, e semelhante erro só decepções podia acarretar. Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que lhes podia dar força e vida. Aqui, né, gente, então, falando da consequência, né, dessas outras vertentes, né, dessas outras vertentes aí que surgiram, né, obviamente tiveram ideias contrárias a essas que hoje conhecemos da doutrina espírita, né, no próprio meio espírita inicial, grupos, né, que não concordaram com essas ideias pré-estabelecidas, porque de alguma forma incomodaram, né? Allan Kardec deixa claro aqui, né? Se esses grupos, né, tivessem entendido o sentido moral e consolador da doutrina espírita, não teriam buscado, né, combatê-la ou fazer ali grupos distintos com ideias diferentes. Então, muito ligado à nossa falha principal, né, que é o orgulho e o egoísmo. Finalizando, então, mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se dizia alhures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Tem outra notinha, 12, nota de Allan Kardec. Esse é o objeto das nossas publicações, que podem considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões não são apresentadas em formas de princípios, somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais lhe podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral,
não representa de modo algum o produto de um sistema preconcebido. É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. Tem muito de ciência, né, gente, no Espiritismo, e esse trecho aqui do Allan Kardec é mais uma prova disso, né, porque na ciência, antes da gente publicar uma ideia, né, por exemplo, descobrimos lá uma coisa nova, né, achamos que é uma coisa nova, a gente não sai publicando isso da primeira vez, divulgando isso. Isso passa por um corpo de avaliação de pessoas ali da área, pessoas mais experientes, pessoas que entendem, traz aquilo ali para a comunidade científica, pode haver discussões, né, críticas construtivas, pode haver ideias contrárias, e aí discute essas ideias, e aí só se comprovar mesmo é que publica, que divulga. E Allan Kardec está falando aqui que as publicações, né, da doutrina espírita, então, elas passavam, né? Ele falava aqui das que eles faziam, Revista Espírita, as obras básicas, né? Elas passavam então por esse crivo, por essa avaliação cuidadosa antes de sair. Então, é muito difícil argumentar porque passou por um critério de avaliação muito rigoroso, de pessoas especialistas. O debate, né, também na doutrina espírita que iniciava, era um debate aberto, inclusive, para outras religiões. Nós vemos textos aí no, no livro No Céu e Inferno, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vemos comunicações de espíritos, né, principalmente da religião católica. Nós vemos respostas, né, Livro dos Médiuns tem muitas respostas que Allan Kardec dava para questionamentos de líderes religiosos encarnados ali na época. E a doutrina espírita sempre foi aberta ao debate respeitoso, sério, né? Então, o que acontecia muitas vezes é que as pessoas vinham debater com Allan Kardec sem nem ter lido, né, o Livro dos Espíritos. E aí não tinha como, né? Lendo, eu imagino que já seria muito difícil de debater, porque estamos falando de uma mente brilhante aqui, gente. O Allan Kardec, para mim, assim, ele é um gênio, sabe? Um gênio, assim, da filosofia, da ciência. Muito bom. E aí, então, além disso, né, essas ideias eram muito bem estudadas antes de passar para frente. E até isso, gente, a gente vê hoje ainda na doutrina espírita, né, nos centros, com as questões das palestras. Pelo menos na Casa do Caminho, né, que a gente vê lá que é muito claro que uma das missões da Casa do Caminho é de gerar palestrantes. Talvez seja a Casa de Sete Lagoas que tem mais palestrantes, né, que participam inclusive nas outras. As outras casas, geralmente, elas têm dificuldades com palestrantes e na Casa do Caminho, graças a Deus, do nosso grupo lá, tem muitos, né, de sobra, assim, inclusive até para auxiliar as outras casas. E pelo menos lá, né, e isso também nas outras casas, eu imagino que seja assim, se tem muito cuidado com o que vai falar. Estuda-se muito, né? Nos cursos iniciais lá que a gente tem para palestrante, né? Uma troca de experiência, né? A gente sempre frisa isso, tomar cuidado com o que vai falar, né? Você está na posição de expositor, né? Também se expondo, mas principalmente expondo as ideias. E essas ideias, elas têm que ser pautadas aqui pela base da doutrina espírita. Ou seja, a gente não está lá para inventar a roda, né? A gente está lá para fazê-la girar, né? Essa base ela já foi estabelecida. Então é um cuidado que a gente percebe que até hoje é tomado. Esse cuidado com a divulgação da informação. Então, muito legal, muito proveitoso esse item 53 aqui, que ele traz para nós, né, uma consciência maior aí do efeito, né, dessa metodologia que Allan Kardec utilizou ali para compilar as informações vindas dos espíritos. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Deu para entender? A gente falou tanto aqui. Ficou alguma dúvida? Mas ficou bem Né? esclarecido. Não falam nada, né? Thiago, mas Oi, dona por Silvia. isso que é muito importante, né? O estudo, né? Eu acho assim, sabe? Eu acho que todo mundo deveria mesmo, entendeu?
aprofundar nos estudos, porque o Espiritismo traz isso para a gente, né? Se você quiser estudar, tem muito estudo mesmo, principalmente você, jovem, que tem facilidade de pegar as coisas, e tudo, e a gente tem isso, né? Porque sei, parece que mesmo entre ali, né, os estudos ali, a gente já tem uma dificuldade imensa de, muitas vezes, aceitar o que o outro está falando, né, é o que gera muito, assim, abrição de casa, né, que é igual você falou, abre muitas casas justamente porque um quer aprofundar na coisa, o outro não abre o coração, né, a mente para aquilo, e aquilo acaba, de certa forma, Deus aproveita tudo, né? Até muitas vezes Exatamente. a nossa ignorância, ela aproveita que através de abrir uma casa, você está abrindo espaço para mais pessoas. E o Espiritismo traz isso, traz isso, né? Você vê, você anunciou isso. Por mais que a gente, eu achei bonito quando você falou semana passada, da fábrica, né? Eles pegam a mesma peça né, julgando, faz quanto nós estamos fazendo uma festa de luta. Uma mesma peça de uma festa e uma camisa, e distribui ela para várias costureiras. Cada uma vai ter um pedaço. Mas no final todo mundo vai juntar aquilo. E o estudo é para isso, é para todo mundo que esteja abrindo casa, mas um dia essa casa vai se juntar e pegar uma coisa, todo mundo, né? Porque pelo menos é isso que Kardec trouxe para a gente. Isso mesmo. E a gente vê, né, as coisas, como eu disse lá, o fruto desse trabalho de Allan Kardec, a gente vê ele acontecendo hoje, né? Muitas coisas que estão escritas aqui, a gente vê o efeito delas hoje, né? O que mostra que foi uma metodologia bem aplicada e dá para a gente uma segurança, né? Assim, de que esse futuro planejado por Deus, né, dito por Jesus Cristo, que enviaria para nós esse Consolador prometido, ele está acontecendo e de uma forma muito bem feita, né? Se a gente for pegar a doutrina espírita, né, pessoal, das religiões mais tradicionais, vamos dizer assim, né, ela é a mais nova. Se a gente for pegar catolicismo, protestantismo, né, o espiritismo é o mais novo, não tem 200 anos, né? 1850, 170 anos, né? Tá quase, né? Se a gente for pegar o início ali, que começou mesmo na década de 30 do século XIX, né? Tá chegando aos 200 anos. Então é uma jovem religião. Se a gente for pegar aí o protestantismo já tem mais tempo, o catolicismo nem se fala, o judaísmo é muito mais antigo, né? Enfim, as religiões do Oriente Médio ali também, o islamismo, todas essas já são muito antigas. E o espiritismo, né, o que a gente vê de resultado em pouco tempo, né, dá uma segurança de que realmente é algo trazido por Deus, né? Assim, é algo planejado por Deus, executado por Jesus Cristo e que tem dado resultado, né? A gente e assim, pessoal, isso é muito mais importante para nós, né? Isso é muito mais importante assim para nós que já estamos na doutrina espírita, que já aceitamos, né? Isso é importante para nos transformar. O que eu quero dizer é, não adianta a gente querer também levar isso como verdade absoluta, né, para fora, querer que todas as pessoas e outras religiões se convertam ao espiritismo agora, porque tudo tem seu tempo. E o resultado que a gente está vendo aqui, né, hoje, resultado que a gente vê hoje de uma metodologia que Allan Kardec fez aí há 170 anos atrás, só mostra para nós que as coisas acontecem, né, no tempo certo. A Dani Tiago, mandou uma o Allan mensagem Kardec, aqui. Só um minutinho, Marilene. Deixa eu ler a mensagem da Dani aqui.
O interessante é que o mesmo assunto é abordado pelos tríplices aspectos da doutrina, alcançando as múltiplas inteligências dos seres humanos. Fala a língua que atinge a todos. Isso mesmo, né? O, o tríplice aspecto aqui, acho que a Dani está falando ciência, filosofia e religião, né? É uma maneira que alcança todo mundo quando é tratado dessa forma. Nós falamos disso, né, na semana passada. Principalmente a ciência, ela é a caridade na doutrina espírita, porque mesmo aquelas pessoas que não acreditam, no futuro, quando a ciência comprovar as coisas do espiritismo, se torna fato, né? E aí, contra fatos, não temos argumentos. Diga, Marilene. O Allan Kardec, ele veio de uma igreja apostólica, não foi? Ele era professor nessa igreja, ele era católico na Ou, época. para te falar a verdade, eu não sei, não. Não, na verdade, eu Era. estou te perguntando isso, porque no primeiro momento você falou a questão das casas e subdividirem e continuar no mesmo contexto da doutrina. Eu achei que você Uhum, foi muito feliz nessa fala e me lembrou muito o dirigente que tinha na nossa casa espírita, que hoje ele abriu uma casa em Fortuna. Ele falou assim, a última fala que a gente teve sobre questões mesmo de casa espírita, ele falou que enquanto na casa espírita manter o Evangelho de Jesus, a casa espírita vai prevalecer, enquanto estiver no contexto do Evangelho. Aí isso eu, aí. eu estava analisando assim o porquê, às vezes, assim, o Allan Kardec teve essa força, essa inteligência nata dele, eu vim a pensar, né? Porque eu também não Uhum, tenho muito conhecimento, que a Igreja Católica, por mais que ela seja uma igreja assim, muito arcaica, mas o Evangelho sempre predomina, né? Sempre fala uhum, das passagens de Jesus, fala das parábolas, são muito incisivas, pelo menos nas missas que eu já vi ministrar. Eu não sou muito frequente, mas sempre quando eu trabalhava na escola, tinha formatura, sempre eu vi o padre ministrar sobre o evangelho e tal. Aí eu pensei comigo assim que a doutrina espírita, ela tem sim, trazendo uma outra, na verdade, acrescentou, né, as ciências e a filosofia, justamente porque foi uma forma assim de o ser humano também não só ouvir, mas vivenciar os ensinos de Jesus, né? Eu penso que mais ou menos por essa linha aí, né? Porque as sim, ciências, quando ela estava mais isolada, ficava só no contexto intelectual, e quando se aproximou da filosofia, já foi uma forma de que o ser humano começou a trabalhar aquilo que ele ouvia em si próprio, né? Esse é eu creio que deve ser o contexto, né? Assim, que a gente ouve muitos, muitos estudiosos falarem sempre, igual a gente pega como relato a vida de Paulo, né? E de outros missionários. Eu acho que é mais ou menos isso que eu imagino que a doutrina espírita ela ficou muito, a religião é muito embasada no evangelho que a própria Igreja Católica fez com que expandisse, não é isso, mais ou menos? sim. Aí tem duas, né? Primeiro, a sua pergunta sobre religião. Eu imaginava, tá? Mas eu não respondi não antes de pesquisar. Pelo que eu vi rapidamente aqui, o Allan Kardec, ele antes do espiritismo não tinha uma religião definida. Veio de uma família católica, mas ele mesmo não tinha religião definida. Era professor, filósofo, pedagogo, bacharel em ciências, e mesmo a doutrina espírita, né, na codificação, ele, pelo que diz aqui da maneira como ele entendia, não se tratava de ter inventado o espiritismo. Allan Kardec considerava-se o codificador da ideia, que para ele também não era uma religião, mas sim uma doutrina compatível com a religiosidade cristã e principalmente com a ciência e filosofia, então preponderantes na Europa do século XIX. Então, eh, ele ele trouxe, né, por ter esse tripé, né, essa tríplice vertente que nós comentamos aqui, Allan Kardec, por essa reportagem aqui, né, gente, uma reportagem jornalística, até independente, né, que ela não é religiosa, é de uma
de uma organização de jornalismo mesmo, por essa matéria aqui, e também mostra, né, tem a ver com o que a gente percebe mesmo aí da história de Allan Kardec, de não trazer o espiritismo só como religião também, mas principalmente filosofia e ciência. Então essa tríplice vertente, né? Trazer os ensinamentos de Jesus, achei muito legal isso. Trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma filosófica e científica e dando sentido àquilo, né? Muito legal. Então, hoje nós temos o espiritismo, né? Ele é reconhecido como religião, o espiritismo, mas para nós espíritas é muito claro, né, essa tríplice vertente aí que ele tem de ciência, filosofia e religião. O que você falou aí, Marilene, é isso mesmo. E aí a reportagem aqui até afirma também, né, o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus. O que a doutrina espírita faz é pegar esse Evangelho de Jesus e trazer ele com mais clareza, com mais, com mais, com mais estudo, com mais evidência, com mais comprovações, tirando os aspectos místicos e sobrenaturais e trazendo como uma realidade que a gente pode viver e que nos ajuda a melhorar, né? É isso que o Espiritismo faz com o Evangelho. E, lógico, né, a Igreja Católica ela teve, né, antes do Espiritismo também a sua função aí, como você diz, de levar esse Evangelho, né? Começa lá com Paulo, né, essa propagação do Evangelho de Jesus, depois com a religião católica, o próprio protestantismo também, inclusive o protestantismo, ele surge de questionamentos ali, né, de, de coisas erradas que a Igreja Católica fazia com o Evangelho, muitas vezes manipulava o Evangelho, então o protestantismo, né, que são as igrejas evangélicas que a gente chama, a ideia surge de um contexto de não concordar mesmo com coisas erradas que estavam sendo com o evangelho. Então, mais uma vez, né, uma, uma ferramenta também de divulgação e uma preocupação de uma interpretação bem feita, de um entendimento maior do evangelho. A gente vê isso também nossos irmãos aí protestantes, né, evangélicos. Muitos estudam, né, o evangelho, a história bíblica, é muito bacana também. E a doutrina espírita, então, ela usa, né, do Evangelho de Jesus estabelecido, até por isso, né, é a terceira revelação, o Consolador prometido, e Jesus fala isso, né? Olha, né, eu não posso falar tudo agora, mas virá um Consolador prometido, o Espírito de verdade, para complementar, né, para trazer as coisas aí que nesse momento a gente não pode ainda tratar. Então, a gente percebe, né, no fim das contas, o quê? Uma um mecanismo, né, de, de várias religiões, é o que Emmanuel coloca lá no A Caminho da Luz, né, que a gente discutiu. Várias religiões trabalhando para Jesus, né? Se a gente pega o aspecto moral da doutrina de Jesus, que foi o que Allan Kardec fez e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pega o aspecto moral da doutrina de Jesus, ela cabe para qualquer pessoa, independente de religião que ela professe e mesmo aquelas que não tenham religião, né? Se eu falar amar ao próximo como a mim mesmo, fazer ao outro só aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, né? Isso aí não é religioso, isso é um direito básico, né? Que Jesus trouxe. Isso aplica-se para qualquer pessoa. Se Jesus fala lá, perdoa o inimigo, isso é o bem, gente. Isso é combater o orgulho. Isso é mitigar, acabar com o conflito ao invés de propagar. Se todos nós fizéssemos isso, a gente não tinha guerra, né? Então, o ensino de Jesus é um ensino amplo, né, que independe de religião. E Jesus foi o único líder religioso que, moralmente falando, não tem nada que a gente possa pegar ali como duvidoso
conduta totalmente ilibada, nada, né, que Jesus falou, ele fez diferente, né? Não tem nada que a gente possa condenar Jesus, né? Com outros líderes religiosos, uma outra coisa tem, né? Com Jesus não. Quer dizer, todas as outras. Por quê, né? De novo, o espiritismo. Ele é o espírito mais puro que a gente tem notícia. Então ele não erra, ele não peca, ele não faz diferente do que ele fala. Ele é um espírito puro, então é natural, né, que ele haja dessa forma, que a gente não encontre mesmo defeito algum no Cristo. E isso reforça de novo, né, a ideia de que todas as outras religiões trabalham para essa comunhão de ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. O exemplo que você citou, Marilene, é bacana, porque a Igreja Católica, né, com o mesmo evangelho, quer dizer, chegou, deixou, várias pessoas conheceram o evangelho através da Igreja Católica, e a doutrina espírita usa desse mesmo evangelho e eu não sei, né, mas assim, eu não tenho certeza. Então não vou falar assim que é certo, mas eu acho que em termos de religião, a maioria, né, que dos espíritas que não são espíritas de berço, como a gente fala, né, que não são espíritas que não foi a primeira religião que professou, a parte, né, do espiritismo que já teve religião anterior antes, eu arrisco dizer que a maioria deve vir da Igreja Católica. Mas aí eu não tenho certeza dessa informação, mas pela experiência, por conversa, pelo que a gente observa, né, a maioria veio da Igreja Católica. Então a gente vê o quê? Um trabalho de conhecer o Evangelho, mas de muitas vezes ir buscar um entendimento melhor desse Evangelho, né? E aí não é prepotência, né, gente, falar que no Espiritismo é um entendimento melhor do que no catolicismo. Não. É porque a maneira que a gente aborda, né, é, o Evangelho, assim, ele tem que ser estabelecido, ele tem que ser entendido pela pessoa. Então tem pessoas que lá na Igreja Católica vão entender bem o Evangelho para fazer bem para elas. E não vai dar certo ela vir para o Espiritismo porque não vai fazer bem. Mas tem um movimento contrário, né? Tem pessoas que estão lá e que esse entendimento do Evangelho não está satisfatório e muitas vezes vai ser satisfatório no Espiritismo ou em outra religião. Mesma coisa as religiões não cristãs, né? Quando a gente fala das religiões de matriz africana, por exemplo. Muitas pessoas já vi, saem do Espiritismo e vão para a Umbanda, vão para o Candomblé, porque lá elas se sentem melhor com os preceitos, com a maneira de passar. E o contrário também, muitas saem de lá e vêm para o espiritismo, entendem melhor a mediunidade e tal. A religião é para a pessoa, é para religar, né? Ou seja, para trazer essa pessoa de volta para Deus, para o Criador, né? Para estabelecer uma nova conexão. E isso pode ser feito de várias formas. O espiritismo, né? Então é mais uma ferramenta, né? Mas só com uma ferramenta muito bem feita, não é puxando a sardinha para o nosso lado, não. Quer dizer, estou puxando sim, muito bem estabelecida. Por quê? Filosofia e religião. Comprovação de fatos, evidências, e aí uma base bem estabelecida, né? Que dá frutos até hoje. Mais alguém, gente? Quer comentar aí? Já está chegando no nosso finalzinho, não vamos fazer o Gênesis hoje, tá? No próximo estudo, para a gente conseguir dar uma caminhada no Gênesis também, a gente não faz a Gênese, tá? A gente já vai direto pro Gênesis para a gente ficar lá um tempinho também caminhando, né? Já que é o objetivo. É que essa parte da Gênesis está muito legal e aí vai gerando, né? Reflexões, né? E é muito bacana isso. Então a gente não está com pressa também. Mas eu digo assim, só para a gente não ficar muito tempo longe do Gênesis também, porque senão quando voltar a gente precisa restabelecer muitas ideias. Alguém quer comentar, gente? Tá.
Eu Oi, dona Cida. fico lembrando, né, do Paulo Estevam, aquela parte que fala que realmente a religião, o doutrina, é para a pessoa mesmo. Qualquer religião é para a gente, assim, tem dinheiro de cada um, o momento certo de cada um, né? Você, talvez você está numa parte, você entende uma coisa, eu também entendo, minha mente é, né, não consegue acompanhar a sua, então talvez outra religião que não seja espírita vai me passar aquilo melhor diante do que eu estou conta de entender, né? Mas eu Uhum. lembrando do Evangelho, dos apóstolos, eu lembrei daquele menino, do Lucas, né? O Lucas, quando o Paulo, é o Lucas, né? Que o Paulo convida, né? Para fazer a viagem com ele, não foi? Foi durante uma viagem de barco, né? Isso. O Paulo Lucas convida foi ele para, chama ele para ser médico de almas. isso. Parecia que era um mesmo de religião nenhuma. Ele seguia a profissão dele, que era médico, né? Uhum. Tudo. Mas cada um dentro da sua área e todo mundo seguindo Jesus. Aí vem Tiago, né? Porque Tiago, assim, parece que não sei se era mesmo, parece que ele era um católico, né? Que quando ele chega lá na casa de Pedro para fazer essa prisão, o que acontece? Ele age igualzinho na igreja, no catolicismo, né? Ajoelhar, ter, né? E tudo. Uhum. Eu acho que Jesus pergunta cada um mediante a necessidade, né? Não é por isso que realmente cada um tem o seu momento, né? Não tem como eu falar que uma coisa é boa, a outra não é, porque vai depender de quem está ouvindo, de quem está entendendo. Assim. Não sei se eu estou fazendo você entender o que eu estou falando. Entendi. Essa passagem do Paulo Estevam, né, essa última que a senhora citou aí, ela é interessante porque, na verdade, as duas elas têm a ver. A primeira, né, que Paulo chama Lucas, né, para ele já estava bem estabelecido na profissão, né, e ele fala, que tal agora deixar de ser médico de homens, né, do corpo perecível e ser médico de almas, né, quer dizer, caminhar com Lucas, com Paulo ali no Evangelho. Jesus, ele faz o chamado antes, né, bem no início do apostolado lá, do messianato, ele fala com Pedro, é, vem que tu serás pescador de homens, né, deixar de ser pescador de peixe e vai ser pescador de homem, quer dizer, trazendo mesmo para esse lado, né, gente, da espiritualidade. E aí é interessante porque essa outra passagem que a senhora cita aí do Paulo Estevam, né, que é quando o Paulo, agora eu não lembro onde que é, não sei se é Antioquia, eu não lembro qual comunidade, mas ele estava lá, né, estava muito bem recebido, e o Paulo e o Tiago, eles tinham um certo atrito, né? Porque o Paulo, na ideia dele, o cristianismo ele tinha que ir para todo mundo de uma maneira mais simples, com menos ritos, né? E o Tiago, ele vem do judaísmo, né? Ele conserva muitas coisas do judaísmo. Então, uma das discussões que eles estavam tendo é que o Tiago defendia que para ser cristão tinha que circuncidar, fazer a circuncisão. E Paulo já defendia que não, porque isso era coisa judaica, não era coisa do cristianismo, que todos que quisessem seguir o Cristo não tinha que ter nenhum tipo de rito e coisa assim. Então eles ficavam no pé de guerra. E aí Tiago vai, né, manda, ele sai para ir prender Paulo, né, porque ele ainda estava com muita vertente judaica no cristianismo. E Paulo já tinha o cristianismo assim mais do povo, mais gentio, né? Por isso o apóstolo gentio. E aí quem resolve essa confusão aí é Pedro, né? Pedro, então, nesse momento ele se torna o quê? O pescador de homens que Jesus fala, né? Ele consegue pegar aquelas duas ideias e transformar numa coisa positiva para o cristianismo caminhar. E aí Emmanuel explica para nós, né, que
as duas ideias eram importantes, porque se não tivesse também, né, Paulo ele divulgou o evangelho, levou para todo mundo, mas precisava também de Tiago, com essa pegada ainda um pouco judaica, para evitar que os judeus entrassem em conflito com os cristãos. Então Tiago ali era um divisor de águas. É mais ou menos isso que a Sara está falando aí, dona Silvia, que tudo é o quê? Em função de uma obra muito maior, né? Então foi legal porque as duas, né, passagens do Paulo Estevam, elas parecem aí desconectadas, né, mas quando a gente pega nesse pensamento que nós estamos trazendo aqui, elas ajudam, né, a gente a entender. Por isso que é bom, né, pessoal, de novo, o estudo em grupo é muito bom e temos que participar, né? Veio uma ideiazinha na cabeça, joga ela aqui para a gente discutir, porque enriquece demais, né? Mais alguém, gente? Vamos encerrando então, já deu nosso tempo, né? Até passamos um pouquinho, mas foi proveitoso. Levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade bendita, agradecer pelo amparo espiritual. Que o Senhor continue conosco, Pai. Abençoe os nossos lares, todos aqui representados, aqueles que não puderam participar. Abençoe a nossa casa do caminho. Abençoe todos os centros espíritas de Sete Lagoas, de região. Abençoe o nosso mundo, que ainda padece em guerra e miséria. Tem misericórdia, Senhor, dos conflitos que acontecem entre Rússia e Ucrânia, Israel e Gaza, Tailândia e Camboja, vários outros que nós não temos notícia. Em todos esses locais, Senhor, que o seu amor e a sua paz opere, que essas pessoas se sintam abraçadas, atingidas por essa energia positiva que nós estamos sentindo, que é uma graça para nós estarmos aqui em paz na nossa casa, tendo a oportunidade de estudar o Evangelho. Que os nossos irmãos em sofrimento, Senhor, tenham a mesma oportunidade bendita de acolhimento, de paz e de serenidade. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Que pessoal. assim Bom fim de seja. semana Obrigada a você. e Ótimo até final de semana que semana vem. para todos. Amém. Obrigada. Bom final de semana.